Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da segunda edição da UBIS. E hoje eu tô aqui com 3 empresários incríveis, vamos falar muito hoje sobre posicionamento. E eu queria começar apresentando a Marcela Marinho, mentora, estrategista de negócios. Marcela, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço por poder estar aqui ao seu lado, por conhecê-la, esse movimento grandioso que você faz aqui com os empresários da nossa cidade de Niterói, que é de suma importância, né, termos essa participação para poder continuar apresentando todo o nosso negócio. Muito bom, obrigada, Marcela. Lana Geron, especialista em seguros de vida para a vida, e eu adoro falar sobre isso, né, para a vida, porque as pessoas remetem a coisas ruins quando, na verdade, é uma proteção. Né, Lana? Obrigada também pela presença. Obrigada a você, Amanda. Espero que tenhamos um ótimo podcast aqui, muitas trocas valiosas entre nós, e é isso. Muito bom. E o Dr. Jorge Campos, cirurgião plástico, vamos falar muito também sobre o bem-estar, como se sentir bem com o seu próprio corpo. Obrigada pela presença, obrigada por fazer parte da UBIS. Obrigado pelo convite. A gente já fez até um briefing aqui pré-podcast, né? E realmente vai ter muito assunto. Eu queria agradecer tanto a você, ao UBIS, né? Quanto também ao Clube da Permuta, que permitiu nos conhecermos. É verdade, é verdade. E eu queria começar, gente, perguntando como que foi o começo da trajetória de vocês. Queria que cada um falasse um pouquinho ali como que você se descobriu mentora, hoje falando para empresários high ticket. Conta um pouquinho como que começou. Foi, né? Vou contar um pouquinho sobre minha história como mulher e como mãe, né? Sim. Eu sou mãe de gêmeos, sou mãe solo. E, assim, sempre foi um grande desafio na minha vida eu poder startar os meus projetos profissionais, porque eu sempre amei trabalhar. E isso sempre esteve muito forte dentro de mim. E aí eu pausei minha carreira profissional quando eu me tornei mãe, mas voltei com tudo ali, né? Agora em 2025 para 2026. Eu trabalhei durante 20 anos no comércio corporativo e humano. Então eu liderei empresas que faturavam mais de 100 milhões ao ano. E foram mais de 2.000 pessoas ali lideradas por mim. Logo depois disso, né, eu startei esse meu projeto de mentoria usando todas essas minhas habilidades de técnica, conhecimento, posicionamento, para que essas empresárias, essas empresas, né, profissionais liberais e líderes se tornem realmente pessoas importantes no mercado, né, aumentando o seu faturamento, não só se colocando como potência, mas dentro desse aumento do seu valor percebido. Então, todas as minhas técnicas, elas são envolvidas exatamente com essa entrega e essa estratégia. Muito bom, muito bom. A Lana já foi bancária, né? E fez uma transição de carreira. Conta pra gente também como é que foi esse processo. Eu iniciei minha carreira no banco, né? Nos 2 maiores bancos brasileiros. E aí, com o tempo, eu me senti a necessidade de atender o meu cliente de uma forma melhor, né, em certas questões de produto, proteção, e resolvi migrar, né, do banco para a seguradora. Conheci a seguradora que eu estou atualmente, entendi que o produto dela atendia ao meu nicho de clientes e comecei aí em 2022. Sigo aí nessa carreira tentando despertar o cliente para a necessidade de se proteger, de proteger tudo aquilo que ele vem construindo na sua carreira, né, na sua família, e até deixar um legado mesmo para a família. Apesar de eu falar muito sobre vida, né, existem muitas famílias que o pai ou a mãe são pilares, né? A Marcela, por exemplo, né, ela é o pilar da casa dela. Então, ela precisa pensar caso ela não esteja mais aqui. Eu não fiz o meu seguro ainda de vida, mas eu passei, a Lana é uma grande amiga minha e eu passei por um desafio de saúde com os meus 2 filhos. E a única coisa que eu pensava, porque eu fiquei 10 dias sem trabalhar, eu falei, quando eu melhorar, a primeira coisa que eu vou fazer é meu seguro. Porque não é só pra morte, é porque naquele momento onde o meu trabalho depende de mim, eu não estava conseguindo faturar, eu ia, né, Lana? Sim. Mais ou menos assim que funciona, explica. Então, o seguro de proteção de renda que seria o ideal para ela, né? Ela ficou alguns dias de atestado e ali ela conseguiria receber um valor desses dias que ela ficou sem trabalhar, sem exercer, né? Sem gerar renda, né? Nós somos máquinas geradoras de dinheiro. Exatamente. Então, a gente precisa proteger isso.
né, a gente protege nosso carro, nossa casa e a nossa vida, né, nós mesmos. É verdade. Mas é isso. E falando da minha carreira, a Marcela teve um papel super importante, né? Porque nessa transição entre banco e seguradora, eu tive 2 filhos. E quando eu voltei a me posicionar, eu me senti um pouco perdida no mercado. E aí conheci a Marcela. E através dela eu consegui me crescer, desenvolver, me posicionar como a empresária que hoje eu me tornei. E é muito importante, né, o que a Alana falou. Inclusive, temos um médico aqui na nossa mesa, né, no nosso podcast, que é essencial ele ter um seguro civil. É assim que se pronuncia, Alana? Não tenho muito esse entendimento, por isso que eu tô passando para ela esse jogo, né? Porque muitos dos médicos não têm essa visão. Imagina você, que é cirurgião, você precisa das suas mãos para poder trabalhar. E agora a gente precisa, né, de uma seguradora. Nós conversamos um pouquinho ali na entrada, né? Que, no caso, ele sendo médico e cirurgião, ele precisa de 2 tipos de seguros diferentes. Só que o meu trabalho, eu faço uma consultoria com o cliente para entender a real necessidade, para não ofertar vários produtos que não cabem ao cliente, né? Tanto em produto quanto em valores. Então, realmente, ele tem a necessidade, né, de ter 2 tipos diferentes de seguro pela profissão. Mas isso tudo é avaliado no atendimento, a gente faz algo muito especial para cada cliente. Então, é mais assim, o trabalho de forma personalizado, consultiva, né? Isso, e agora apresentando o Dr. Jorge. O Dr. Jorge, ele é especialista em cirurgia plástica. Para mães, ele tem um projeto que chama Mommy Makeover, né? Que é aquela, falando aqui, né? Aquela recalchutada da mamãe depois de ter filhos. Legal. Conta um pouquinho pra gente, como que você teve esse insight para criar esse produto, né? Então, na verdade, vou puxando um pouquinho um assunto, né? A gente estava falando sobre posicionamento. O que acontece? Hoje, nosso principal público na Prestige Clinic são mães, né? Atendemos muitas mães ali a partir de 35 anos, geralmente passaram por 1, 2 gestações. E a gente sabe o quanto uma gestação pode impactar no corpo de uma mulher. E muitas vezes não é culpa dela. Muitas vezes ali por questões hormonais, né? A gente sabe do aumento do estrogênio, progesterona, FSH, LH, enfim, os hormônios femininos podem acabar desencadeando uma desproporção corporal, né? Então tem mulheres que engordam 5 quilos, tem mulheres que engordam 20 quilos e não necessariamente é totalmente culpa dela, né? A gente não pode ficar querendo culpar 100% a mulher. E também tem uma questão genética, né? A gente sabe que tem mulheres com uma deficiência um pouco maior do colágeno. Então, o que acontece? A gente está lidando com 2 situações. Uma questão genética, de deficiência de colágeno. Tem pessoas que têm pele um pouquinho mais delgada. E numa condição que é a gestação, né? Uma condição transitória, em que em pouquíssimo tempo, 9 meses, a pessoa pode engordar 5, 20 quilos até mais. E isso tem impacto no corpo, né? Imagina mãe de gêmeos. Imagina mãe de gêmeos. Inclusive, atendi uma mãe de gêmeos essa semana, né? Porque eu sempre, como você mesmo falou aí, né? Eu sempre fui muito disciplinada com a minha alimentação e o meu corpo. E eu tenho realmente uma genética muito boa. Porque eu vou fazer 43 anos, né? E eu consegui realmente, depois da gestação, manter o meu corpo de volta. Sim, acredito que ali durante a sua gestação, muita atividade física também, né? Fazia. Né? Tem fisioterapia, pélvica, enfim, então umas coisas que ajudam a controlar, por exemplo, a diástase, né? O afastamento da musculatura. E caso de gêmeos, então, a diástase, né? Eu acho que eu ainda tô com um pouco, assim, a gente pode até profundamente fazer, né, uma conversa. Agora, se pro corpo feminino, né, uma gestação de gêmeos é mais impactante do que você gerar 2 vezes de forma muito rápida. Por exemplo, eu tive uma diferença... Meus filhos têm diferença de 2 anos. Mas a gestação é de 1 ano, praticamente. Então, que eu já estava com a barriga quando meu filho estava fazendo 2. Então, ela foi e voltou, né, 2 vezes. 2 vezes. Então, eu acho que nessa fase da segunda gravidez, eu fiquei com diástase. Na primeira, eu não tive. Sim. Na segunda... Isso é muito comum, né? O pessoal até brinca. O primeiro, ele tá testando o seu corpo. O segundo, então, é pra vir com força, né? Mas, geralmente, a diástase ou diastase, pode-se falar as duas nomenclaturas, as 2 fonéticas. Sim. Acontece, geralmente, de forma mais intensa após a segunda gestação, tá?
Então, qual a ideia dessa cirurgia do Mummy Makeover, essa cirurgia da mamãe? É fazer o nome Mummy, mamãe, Makeover é refazer. Sim. Então, a gente refaz o corpo da mulher de quando era antes das gestações. A ideia é essa. As pacientes até brincam assim, mas eu tô até melhor do que quando era antes. Falei, não, tudo bem, mas a ideia é essa. Então, é um procedimento em que em uma cirurgia só, a gente vai fazer uma cirurgia em mamas, em uma cirurgia também de contorno corporal, que envolve o abdômen e ou as costas também. Então, a gente vai fazer aquela grande... Como que você falou? Recalchutada. Mas, doutor Jorge, explica como que surgiu, né, esse insight para você vir com essa fala. Eu observei lá, olhei seu Instagram antes da gente se conhecer e não vi muita entrega muito falando sobre isso. Vi mais sobre as plásticas, sobre as cirurgias, né, e todo esse posicionamento. Mas é algo tão genial. Parabéns por essa ideia, assim, né? Sim. Que eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar e startar É um sobre isso. diferencial, né? E que você precisa usar muito mais isso para você poder atrair essas mulheres Sim. que precisam, né? Dessa transformação. E por que é muito atrativo? Porque hoje as pacientes querem fazer tudo em um procedimento só. Mas, vamos lá, a gente tem que fazer isso de forma cautelosa. Porque, assim, uma cirurgia de Mummy Makeover é uma cirurgia que, vamos lá, a gente vai fazer uma mastopexia, né? Que é tratar a flacidez na região mamária, com ou sem prótese. E vamos fazer ali uma abdominoplastia ou uma lipoaspiração de abdômen, enfim, o que tiver mais indicado para aquela paciente. Mas é uma cirurgia combinada. Ou seja, é uma cirurgia dupla, tripla. Mas para fazer um procedimento desse, a paciente tem que estar muito bem preparada clinicamente e metabolicamente. Sim. Então, não é com qualquer profissional que você pode fazer isso. Né? A gente vê muitos nos noticiários, né? Muita coisa acontecendo. E isso realmente acaba assustando muitas pacientes. Mas o que a gente faz de diferencial? Por que hoje o Mummy Makeover é o nosso principal carro-chefe dentro da Prestige Clinic? Porque o nosso diferencial, né, comparado aos outros cirurgiões plásticos, é que a gente faz um trabalho pré-operatório metabólico em todas as nossas pacientes. Muito bom. Interessante, hein? Então, o que a gente faz? A gente reduz a inflamação da nossa paciente, né? Aí a gente tem que explicar... É um acompanhamento de quanto tempo, normalmente? Depende. Depende da mulher ali, né? Tem de tudo, assim, mas eu posso te falar, nenhuma paciente minha que chega querendo fazer... doutor, quero operar mês que vem. Eu até falo assim, comigo não vai. Pode operar com... Vai operar com outro aí, comigo não vai não. Mas eu falo isso porque, assim, eu como mãe, né, a Alana como mãe, a gente realmente nunca pegou nenhum médico que fosse focado exatamente nessa estratégia. Eu tô falando porque eu sou mentora, então isso me chamou muita atenção, essa sua estratégia de usar, né, esse insight como seu negócio principal de cirurgia. Basicamente, eu tô trazendo os conceitos de medicina integrativa. Sim. Né? Então, como que a gente faz? Eu sou cirurgião plástico, né? Essa parte metabólica, vamos lá, eu ajudo também. Mas, assim, eu tenho, logicamente, uma endocrinologista uma equipe, né? e uma nutricionista, uma equipe que é preparada para fazer, inclusive até nossos pacientes fazem, como que eles fazem esse preparo metabólico pré-operatório? Mensalmente o paciente é visto pela pela nossa endócrino. Além disso, a gente tem uma parceria com a empresa farmacêutica Vitafor, uma empresa bem conhecida, Sim, né? conheço. Né? E meu pré-treino, inclusive, é da Vitafor. E a gente tem ali 8 suplementos que vão ajudar nesse processo. Pacientes que precisam perder um pouco mais de peso, vamos entrar aí com mão de aro também, né? Com a canetinha, que canetinha milagrosa, né? Inclusive, vamos o falar dono aqui sobre do isso. estúdio. Então, esse é o nosso diferencial. O nosso diferencial hoje é preparar metabolicamente nosso paciente para uma cirurgia bem complexa. Quanto tempo você atua com esse procedimento que é o Mummy Makeover? Eu já faço esse procedimento há 3 anos, né? Há mais de 3 anos, na verdade. Mas 3 anos a gente tem focado bastante. Só que o que mudou foi que de 1 ano para cá eu trouxe esse conceito de medicina integrativa. Então, o que acontece? A gente sabe que paciente inflamado, ele tem maior tendências a complicações cirúrgicas no pós-operatório. A diferença é que desde que eu comecei a aplicar esses conceitos de medicina integrativa, as nossas taxas de complicações foram lá para baixo. Eu não tenho mais trombose há mais de 1 ano. Que legal. Seroma hoje cada vez está mais raro na minha clínica, hematoma eu não tenho há mais de 1 ano. Então, as complicações cirúrgicas pós-operatório reduziram muito. Isso permite a gente fazer um procedimento de forma muito mais segura numa mulher empresária. Né? O nosso principal público são mulheres, mães e empresárias. Porque quando a gente faz esse tratamento pré-operatório metabólico, a gente consegue reduzir o retorno da paciente ao trabalho. Então, hoje, um Mummy Makeover desse, antigamente a pessoa tinha que ficar 1 mês em casa, esperando cicatrizar, não sei o quê. Hoje em dia, 2 semanas o paciente pode voltar a trabalhar. E tem uma outra questão também, é a segurança, né? Porque, assim, eu já fui à consulta, fiz avaliação,
Mas eu tenho uma insegurança, um medo, né? Por conta de tantas coisas que vem acontecendo. E aí você pensa, caramba, eu tenho 2 filhos, será? Será tudo. que vale a pena eu entrar na faca? Eu penso a E mesma meus coisa. filhos? Mas é por isso que eu deixo bem claro a todas as pacientes que vão na consulta. Se tem uma palavra pra sair dessa consulta, é a palavra segurança. Eu prezo muito pela minha segurança das minhas pacientes, porque eu tô lidando com mãe. Você mencionou sobre a mulher ser o pilar dentro de casa. Eu falo isso em consulta. Sim. Eu sou cristão e assim, ó, eu tenho a consciência. Eu acredito que a mulher tem um papel fundamental dentro de casa. Com certeza. Então ela é o pilar dentro de uma casa. Eu tenho que tomar todo cuidado, todo carinho, toda atenção em cada uma das mamães que vão lá na Prestige Clinic. Ai, que Não, bom. e é fico incrível, feliz. né? É um diferencial, doutor Jorge, Não, obrigada. é lindo ouvir falar assim, né? Um médico falar de nós mulheres com tanta delicadeza, né? Porque hoje, na geração que nós estamos, nós sentimos faltas desse cuidado, né? Exato. Eu acho que isso é essencial. Porque isso faz toda a diferença, tanto no meu negócio quanto no negócio de todo mundo. Se a gente levar, né, o nosso coração em primeiro lugar, o amor do que a gente faz e entregar isso com qualidade, nós vamos realmente frutificar pessoas que estão ao nosso redor. É verdade. Maravilhosa. Isso aí. Humanização do atendimento, é tudo. Exatamente. Humanizar quem tá na nossa frente, entender quem é aquela pessoa e como que a gente pode ajudar na vida daquela pessoa. Isso. Não é a qualquer custo, né, que nós exercemos a nossa profissão. Não é a qualquer custo, nem a qualquer pessoa, né? A gente tem que realmente dar valor ao ser humano, né? E às pessoas. Apesar de nós sermos de áreas diferentes, né? Vocês podem pensar assim, mas ele é médico, tá? Assim, a prioridade, a vida humana aquilo ali, a gente tem que prezar pela vida humana antes de qualquer coisa. Só que você lida com seguradora, então assim, estamos no mesmo barco, né? Exatamente. E você também, você lida com empresários, né? Liberais, e como você Que mencionou... querem elevar o seu faturamento. E é uma grande responsabilidade. Então, é por isso que eu uso todas as técnicas para que isso aconteça. Então, você não vai me contratar só para eu te posicionar. Do que você está falando aí para mim, a minha cabeça já pensou em milhões de estratégias. Porque é um movimento muito importante. E aqui em Niterói, eu falo que às vezes a gente tem essa necessidade de sentar em mesa com pessoas que queiram falar de negócios, Sim. que queiram construir valores, né? E tenham essência, porque assim, é o que mais vai elevar o nosso posicionamento. É aquilo que a gente entrega com amor de verdade. E em Niterói agora a gente está vivendo, né? Isso através da Exato. Amanda. Que, olha, é uma pessoa, assim, que vem feito uma transformação realmente e que precisa fazer muito mais. Eu Sim. cobro muito a Amanda. Eu falei, Amanda, eu quero jantar de negócio todo mês. Vamos lá, vamos movimentar. Sim. Porque faz toda a diferença nesse nosso network. Verdade. Com certeza. A gente fala muito de nichar, né, o nosso público, né? Saber com quem que a gente está falando, qual é o nosso público-alvo. Mas posicionamento, né? A gente falou sobre isso antes. Agora, saindo um pouquinho do Jorge, Dr. Jorge Campos, entrando um pouco no Jorge empresário. A gente tem que falar, tem que ser também empresário. Claro. Mas posicionar é vender, Exatamente. né? A partir do momento que você se posiciona, você se coloca em um papel... Cara, você tá sabendo com quem você tá falando. E aquele público que quer te ouvir vai te comprar. Na verdade, o posicionamento funciona da seguinte Aí, forma. manda. Me ensina. Não vou te ensinar, não. Hoje a gente tem 2 técnicas, que é unir o CPF ao CNPJ. Então, as pessoas querem saber o que você faz por trás do seu lado empresarial. Quem é você de verdade? E isso conecta pessoas com pessoas. E o seu lado empresarial é você realmente ter uma oferta clara. Que quando você fala isso na rede, exatamente de tudo que você entende, que você já sabe que é o seu propósito, agora você falou sobre o seu propósito para mim, que é transformar mulheres, empresárias e mães a voltarem a ter a sua autoestima elevada. Isso aí. Então, quando a gente tem isso tudo, tem realmente uma captação de conteúdo com tudo isso que a gente vai entregar, a gente não tem mais como fugir, assim, né, do que realmente Deus vai fazer de transformação no nosso negócio e na nossa vida pessoal. Com certeza. É o pilar 1. Colocar sempre Deus na nossa frente e na frente de tudo que a gente faz. Acredito piamente nisso também. Verdade. Gente, eu tô achando incrível, tá vendo que eu quase não tô falando isso. Amanda, vamos lá, agora vai você. Não, imagina, eu tô amando. E agora voltando aqui um pouquinho pro Dr. Jorge, o que te fez a escolher a cirurgia plástica além da estética? Muito boa pergunta, né? A gente sempre fala que, na verdade, pelo menos eu sempre falo, que a cirurgia plástica nunca é 100% estética. Sim. Se a pessoa está na minha frente, no meu consultório, ela tem uma dor. Então, assim, já sai um pouco do conceito da estética e entra um pouquinho no conceito da reparação. Então, toda cirurgia plástica, pra mim,
Tem um pouco de estética e um pouco de reparação, né? Então, esse é um somatório de conceito. Porque assim, as pessoas acham que cirurgia plástica é uma coisa supérflua, né? Uma coisa assim, vou gastar ali pra ficar mais bonita, vou comprar, fazer uma abdominoplastia pra ficar mais bonita e tirar foto. Não, não é isso. Será que essa pessoa que quer fazer uma abdominoplastia, há quanto tempo ela não coloca um biquíni? Há quanto tempo ela tem dificuldade de escolher uma roupa mais justa? A roupa, ela não escolhe o que vai vestir, a roupa escolhe o que ela vai vestir. Sim. Né? Tem relatos de pacientes lá na clínica que fazem amor de luz apagada. Sim. Né? Tem relatos bem profundos lá na clínica, assim, o quanto impacta o corpo dela, impacta ali diante do espelho. E a gente costuma falar, né, que uma coisa bem, agora de passar um relato bem interessante. Depois que a gente faz o procedimento lá com 4 meses, a paciente já tá bem cicatrizada, já tá ótima. E aí ela vem com um sorriso no rosto. O marido que não veio na consulta de primeira vez, veio ali. E assim, a energia é outra. O quanto uma cirurgia plástica pode... Inclusive, esse foi o motivo que eu decidi fazer essa área, cirurgia plástica, né? Porque quando eu tava escolhendo lá, qual é a área que eu vou, né? O que eu vou fazer? Eu percebi, quando eu comecei a rodar no consultório de cirurgia plástica, eu falei assim, cara... A área da medicina que mais consegue entregar uma qualidade de vida, assim, eu consigo ver uma transformação real, foi a cirurgia plástica. Porque a energia muda dentro de casa, mamãe tá mais feliz, o marido fala assim, cara, o que aconteceu com minha esposa? A energia muda. Lembra que eu falei do pilar, né, que é a base dentro de casa? Sim. Cara, a base começou a funcionar, tudo dentro de casa vai começar a funcionar. O marido vai começar a ganhar mais. É verdade. Né? Isso acontece muito. Não, e o que eu percebo é que essa nova geração, né, ela tá vindo com tantos pilares, assim, autênticos, né? Então, pilares como o Dr. Jorge, como a Malana. A gente tá vivendo uma transformação no nosso movimento que é muito forte. E quem não acompanhar essa nova geração vai ficando para trás. Porque né, as coisas estão mudando, estão acontecendo. Tudo está sendo renovado e a gente tá vindo com essa espiritualidade, assim, não é isso, vamos conseguir, vamos avante, vamos transformar, né, pessoas perseverantes, né? E cada vez mais o nosso propósito crescendo. Sim. Isso é bem legal, sabe? Durante a consulta, eu sempre tento abordar 2 tipos de assuntos. A dor da paciente, ela tá vindo para mim por conta de quê? Então, primeiro ela vai falar das dores dela, né? Que ela não tem dificuldade de escolher roupa, como eu mencionei, não vai na praia há anos, porque não consegue escolher um biquíni. Mas depois eu faço a seguinte pergunta, que é a pergunta do benefício. Claro que todo mundo quer resultado, todo mundo quer um resultado bacana, se olhar no espelho e sentir, ótimo. Mas mais importante do que resultado, fazendo o procedimento, o que vai mudar na sua vida? O que vai mudar na sua rotina? Qual é o nosso objetivo de tratamento? Então, assim, doutor, é fazer uma viagem pro Nordeste, é fazer uma viagem, cara, voltar a usar um biquíni, escolher a roupa que eu quiser. Então, é isso que impacta, é isso que é o mais importante até do que o resultado. E, claro, fazendo de forma segura. E é bem o quanto nossa autoestima e o nosso bem-estar impacta nas nossas relações, né? Com certeza. Agora, ótimo você ter tocado. Gente, desculpa, eu falo muito, tá? Não, tá todo mundo falando muito. Eu falei, a gente tá falando muito sobre parte, né, de quanto vai mudar na rotina dela, mas focando em mulher empresária, cara, isso ali é tudo. Sim, sim. O que acontece? A mulher empresária, né, quando ela tá com essas dores muito fortes, a mulher no geral, mas a mulher empresária, ela meio que cria uma carapaça em volta dela e ela tenta se esconder, porque ela tem vergonha do próprio corpo e ela começa a se esconder. Cara, a gente opera muito mulher empresária, mulheres empresárias, e elas falam isso, cara, doutor, meu faturamento aumentou muito. Porque, cara... A autoestima é elevada, mama, né? por exemplo, né? A gente vê muito isso, foto no pré-operatório. Cara, isso é muito impactante isso. Pré-operatório, aquela mama flácida, caída, né? E ela assume uma postura meio fechada, né? A gente fala cifose, né? É uma postura meio fechada. Fez o procedimento, eu não mexi na coluna dela. Cara, no pós-operatório ela já tá assim, ó. E, cara, e diante de um cliente... Exatamente. Muda total o Olha, mas o total. doutor, uma das coisas que eu falo sempre para as minhas mentoradas também, né? Eu sempre gosto de ser muito claras com ela, né? Que a gente tem pilares ali dentro de uma estratégia para elevar esse negócio, né? Que ela hoje tem como empresária, é realmente se cuidar do corpo e da mente. Então, assim, a sua saúde não é só também sobre corpo, mas que engloba o corpo. Então, se você quer se posicionar de uma forma e ter autoridade, você vai precisar se cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar do seu espiritual. E isso tudo faz sentido para que essa empresária, ela chegue
e ela realmente apareça como ela queira ser, né? Essa autoestima eleva muitas empresárias a aumentar o valor percebido. E isso também os homens. Porque tem muito homem que acha que não precisa se cuidar, né? Que tem essa resistência. A mulher, ela tem um pouco menos. Porque quando ela começa a andar com mulheres que estão no mesmo sentido, ela fala, poxa, ela tá andando assim, ela tá se vestindo assim, eu tô observando, ela tá de salto de escarpão. O homem não tem essa percepção. O homem, ele é muito resistente. Então, assim, para o homem ele tentar realmente se conectar a essa ambiência para saber que o posicionamento dele vai elevar a ele ao alto faturamento do seu negócio, é uma coisa que precisa ser muito trabalhada. Isso aí, inclusive isso aí, ó, cara, se deixar eu e ela vai ficar... Ela também estamos tentando interagir. Inclusive isso aí é muito forte porque esse encantamento inicial é primordial. Tem 3 momentos primordiais no encantamento de um cliente. Primeiro é na ligação, ou no WhatsApp, ou na ligação, enfim, como você é bem atendido, né? Segundo momento é quando o cliente ou o paciente, né, ele entra na clínica ou ele entra no seu estabelecimento, de como é a forma como ele é recebido, né, pela recepcionista, né? Sorriso no rosto, aí rapport, né? Vai tocando, rapport. Exato. E o terceiro momento é o momento que ele vai de encontro ao doutor. Naquele momento, rapport também. Levantar, sorriso no rosto, fisicalidade. Cara, isso aí... Tem um estudo falando que os 3 primeiros segundos... né? Os 3 primeiros segundos são fundamentais para uma venda. Exatamente. O que vai acontecer na hora seguinte é para justificar o que você viu nos 3 primeiros segundos. Isso. Então, tem que estar... um bom paletó, no caso do homem, né? A mulher tem que estar bem alinhada, maquiagem, cara, tem... Essas coisas todas impactam muito. A gente vende exatamente nós somos o nosso primeiro cliente. Se você quer alcançar um cliente high ticket, um cliente de alto nível, você tem que estar vivenciando isso. E eu sempre falo para elas, né, para as minhas empresárias, as minhas mentoradas, seja seu primeiro cliente. Se olhe no espelho e veja, será que eu vou conseguir vender aquilo que eu quero? Primeiro a sua imagem chega, né? Exatamente. Depois você... Exato. Você só tem uma chance de causar uma boa impressão, né? Isso aí. Só tem uma chance. A pessoa vai te ver ali e você tem que estar preparada. Não quero nem contar a história aqui. A gente sabe ali da Amanda. Esquece. Vamos depois pular. a gente fala. Agora... Não, a gente pode até falar. Pode, isso... Né? O que acontece? A Marcela, ela faz hoje mentorias fora do Rio, né? Ela tem buscado muito conhecimento ali em Alphaville e tal. E ela sempre me falou de um mentor de vendas, né? Exatamente. Foi com o Paulo Henriques, que também foi meu mentor, que foi o mentor da Lana. Exato. E aí teve um dia que eu fui no escritório da Lana e eu fui na correria. Que eu sempre falei pra ela, saia de casa pra ir na padaria e você sai pronta, porque ali tá o seu cliente, entendeu? E aí eu cheguei no escritório da Lana, quem tava lá? O Paulo Henriques, o mentor de Alphaville. Eu falei, putz, só veio a Marcela na minha cabeça. Falei, caraca, não tô acreditando nisso. Não, quando ela me contou. Não, e eu falei ali, seria uma oportunidade de você tirar uma foto, de você levar a sua autoridade, de você vender o seu projeto. Porque isso daí é muito importante e é a primeira impressão que ficou. Exato. E o que acontece? Volta muito também a questão da autoestima, de você estar bem com o seu corpo, né? Porque... a primeira impressão ali, você já chega com outra autoridade. Eu nem queria encontrar o cara. Eu teria muito pra agregar e pra falar do meu negócio. Mas você já fica logo com vergonha. Pô, calma aí. Como é que ele vai me enxergar dessa forma, né? Intencionalmente você não aproveitou esse momento, mas serviu de aprendizado. Sim, porque quando ela me ligou, eu falei, nunca mais isso vai acontecer. E a partir de então, a Amanda realmente se tornou uma outra mulher, uma outra empresária. E tem muito mais pra crescer. Com certeza. Eu digo que a gente sempre está em crescimento. Isso é algo que nunca vai parar. Então, assim, uma mesa dessa aqui de podcast, eu tô aprendendo com todo mundo. E vocês estão aprendendo um com o outro. E isso é constante. A cada dia que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Exato. Então, a gente precisa pegar, ouvir mais, entender melhor e usar pra dentro do nosso negócio. Aprendizado nunca é demais, né? Esse mês a Amanda sabe que eu fiquei insana em treinamento. E assim, trabalho com isso desde 2022 e passei esse mês inteiro treinando. E assim, quanta coisa diferente a gente aprende, né? Porque às vezes a gente esquece certas questões, certos procedimentos que devem ser seguidos,
porque a gente está tão no automático que você precisa se reciclar. O mercado está em movimento Exato. frenético, né? Sim. A gente faz muito... Toda semana a gente faz um treinamento, a gente tem a nossa reunião semanal lá na Prestige Clinic, e isso é muito importante para fazer o alinhamento de equipe, né? Todo mundo tá na mesma linha editorial, que a gente fala assim, né? Todo mundo tá falando a mesma coisa. E a gente faz uma vez por mês algum tipo de treinamento. Tava comentando com aqui a dona do Estúdio In, né? No mês passado a gente fez o treinamento Disney, né? Com um cara lá do Rio Grande do Sul. E assim, foi muito legal, né? Fidelização. Encantamento de cliente, né? Fidelização e encantamento, né? Foi fidelização e encantamento. Isso é muito importante para a gente conseguir agregar mais ao atendimento, né? Essa semana a gente recebeu uma empresária lá do Clube da Permuta, né? Lá na clínica, ela falou assim, cara, o que vocês estão entregando aqui, cara? É surreal o atendimento de vocês. Eu nunca tive um atendimento assim. Então, assim, mostra pra gente que tá no caminho certo, né? Sim. Isso é muito importante. E fideliza, né? Fideliza. Eu acho que certeza. pro nosso cliente, né, eu falo do modo geral, ele viver uma experiência diferenciada é o que vai fazer com que a gente consiga vender o nosso produto, o nosso negócio, o que seja. É a experiência que ele vai viver que vai ser muito mais produtiva para a gente do que propriamente a gente ir diretamente ao ponto da venda, principalmente você que é o médico. Eu tenho uma mentorada minha que ela é biomédica e eu ensinei esse passo a passo. Quando esse seu paciente chega na sua clínica, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar com ele, sem pressa, recepcioná-lo, conversar, entender mais com profundidade a vida pessoal. É o que você deve fazer, imagino eu, né? Cara, hoje... Essa triagem, Sim. porque você já vai encantando, você já vai criando intimidade. Sim. Quando esse paciente, ou esse cliente, ou esse meu mentorado, ele se sente íntimo de nós, ele já entende que ele já tem o primeiro passo dado ali. E se torna realmente uma amizade profunda. Eu e Lana, ela era simplesmente minha mentorada e hoje a gente tem uma amizade. A Amanda, a mesma coisa. E a gente vai construindo o quê? Valores, né? Vai construindo resistências e crescendo cada Sim. vez mais juntas. Esse é o propósito. Intimidade, né? A gente leia-se, né? Agora jogando um pouco mais técnico, né? Leia-se conexão, né? Conexão é vendas. E então a gente precisa se conectar com esse paciente, esse cliente, né? Pra gente poder se colocar no lugar do outro. Exatamente. Cara, a melhor maneira de você entender o cliente é se colocar no lugar do outro. Você se colocou no pé né? Se colocou no lugar do outro, já é meio caminho andado. Porque ela vai entender o que você está falando, né? E ela fala assim, cara, aquele me entende. Sim, a minha consulta hoje dura 1h30. É isso. Né? Cada consulta hoje é pelo menos 1h30. E né? aí você aumenta o seu valor percebido, porque você, ao invés de atender mais pacientes, a gente já está falando aqui sobre venda, né? Sim. Técnicas que eu entrego, você vai aumentar o seu valor percebido por justamente você fazer uma entrega qualificada. Eu não consigo atender hoje mais de 3 pacientes Aí, ó. por dia. Não consigo mais. Porque, assim, é muito tempo ali que eu falo muito já, vocês perceberam, né? E, assim, mas, cara, é necessário. É uma vida humana que tá na minha frente, é um corpo humano. Eu A também pessoa não consigo trabalhar com demanda, assim, Não, de várias reuniões, porque você não consegue entregar tudo, né? Porque eu acho que você tem que sentar e entender, né, o cliente, no meu caso, a vida financeira dele, a família, né, tudo para poder... Porque às vezes vem pessoas assim, você faz seguro de vida? Quanto que fica um seguro de vida? Hoje mesmo lá no grupo, né, que nós participamos do network, um dos membros me perguntou, mas será quanto que fica para ele, por um amigo? Falei, não tem como, você me referencia a ele, eu marco uma reunião e vou entender o que ele precisa, a necessidade dele, ele é um empresário, ele tem família, então a gente tem que entender, né? Passar um tempo ali com ele, conhecer ele a fundo para passar algo que seja importante, porque senão você acaba perdendo a persistência, né? Porque ele vai ver, não vai agregar valor, e aí ele vai querer cancelar. Mas aí quando o cliente tem essa percepção, né, desse movimento que a gente transmite, que a gente faz, a gente vai conseguir aumentar o nosso valor percebido. Porque ele vai falar assim, poxa, caramba, ela tá me dando atenção total, ela tá aqui 2 horas comigo numa reunião e não faz sentido ela cobrar o preço que ela cobra. Então, assim, faz sentido eu pagar sim, porque ela é excepcional. São essas na verdade, são essas micro percepções ali da jornada do cliente, né, da jornada no meu caso do paciente, que fazem ele gerar essa percepção. E uma coisa que acontece assim, para no final ele vender. Muitas vezes a venda não acontece.
Não, às vezes, naquele momento. Sim, né? exatamente. E uma coisa que acontece... Porque assim, se ele for um cliente bom, se ele viu o Mas valor... ele nunca mais vai te esquecer. Exatamente. Quando ele lembrar de uma cirurgia, ele vai lembrar de você. Não, Quando e ele lembrar de uma mentora, ele vai lembrar, poxa, a Marcela ficou 2 horas comigo, me deu atenção, me entregou tudo o que eu queria. Eu não fechei com ela, mas da próxima eu fecharei. E eu te conto uma situação que aconteceu semana passada. Semana passada a gente atendeu uma paciente que ela veio indicada de outra pessoa. A gente foi saber quem, né, de quem. A gente sempre perguntava, mas veio indicada de quem e tal. A pessoa não fechou com a gente. É isso. Ela falou assim, cara, ó, eu não fechei ainda com vocês, eu tô esperando... Ela contou pra amiga, ela falou que vai estar esperando vender uma casa, não sei o quê, pra fechar com a gente. Mas, cara, ela gostou tanto da consulta, que indicou. A pessoa que veio indicada, né, é uma pessoa mais preparada, né, digamos assim, financeiramente. Sim. E fechou. É isso. Então, assim, você... Cara, e eu falo isso pros pacientes, assim... durante a consulta, eu sou o Dr. Jorge Campos. Então, assim, médico não pode falar de financeiro com o paciente. Não pode, Sim, tá? Sim. Quem tá escutando isso aí, cara... assim, pelo menos fica com uma pulga atrás da orelha. Porque, assim, não é o correto, né? Não é o que o CFM fala, Sim. tá? Então, assim, a gente não pode ficar precificando, assim, na frente do paciente o serviço prestado. Então, eu sou bem ético na frente do paciente, né? Em vários momentos. E eu falo assim, cara, independente de você fechar comigo, tá? O meu intuito hoje aqui é te entregar uma boa consulta. Espero que eu tenha esclarecido a você, tirado suas dúvidas, explicado tecnicamente como que a gente vai fazer para chegar naquele resultado, alinhado expectativa de resultado. Independente se você vai fechar hoje com o meu financeiro aqui, com a minha closer. Independente. Sim. E assim, cara, a gente se posiciona assim. Muito bom, muito bom. Ilana, você fala na sua matéria, agora trazendo um pouquinho, né, da UBIS, você fala que seguro é um ato de amor. Quando que isso ficou claro para você? Então, existem várias questões de clientes que aconteceram, né? Por exemplo, tem um caso de uma médica, né, onde ela não queria fazer o seguro, passou por um momento de câncer e agradeceu muito, no caso era de outro consultor, né, não era minha cliente, e ela agradeceu muito por ter feito esse seguro, porque senão ela teria, né, parado de trabalhar, e aí ela ia pegar todo o que ela juntou ali durante a carreira dela e ia custear o tratamento, né? Então, foi um caso muito marcante, assim, para todos os consultores que viveram aquilo no momento. Existe um caso na minha família também, onde um ente querido partiu e deixou a família, né, estruturada, assim, para poder seguir com o inventário. Então, eu acredito que você pensar em si, né, se amar, né, é um ato de amor, porque você vai pensar naquilo que você vem sonhando por muito tempo, e aí você, devido ao momento, em algum incidente da vida, você precisa usar aquela reserva que você fez para realizar um sonho. E questão da família também, né? Você pensar, Sim. Poxa, isso acontece, né? Todo dia, toda hora. Pensar na sua família que ficou, né? Como seria Sabe sem mim? uma coisa assim que é muito importante também ressaltar nessa nossa geração. Você é pai, eu sou mãe de 2 bebês. E assim, o que hoje eu tenho de percepção é que quando eu que não era na nossa geração lá atrás, a geração dos nossos pais, eles não tinham esse entendimento, né? Sim. Eu não quero que os meus filhos se preocupem com a minha velhice. Eu quero estar pronta, assegurada, para que qualquer coisa que aconteça, eles já tenham, né, essa... Isso também é um ato de amor com exatamente. os filhos. Porque Sim. quando você chega em determinado padrão da sua vida, que você estabeleceu ali a sua receita, ela começa a reduzir, porque você para de produzir. Então, você precisa ter uma estabilidade para manter aquela linha ali de receita, né? Senão, a sua renda vai caindo, caindo. E aí, você passa, de repente, a depender dos seus filhos. Então, isso é um bom negócio um para se ato de falar amor muito. futuro com seus filhos. Mais um ato, né? Porque a gente só ama, gente, né? Só amor. E Marcela, você vem de uma trajetória corporativa. Quando que foi essa virada de chave para você migrar para a mentoria? Você teve essa virada? Então, foi no período onde eu precisei pausar minha carreira profissional para ser só mãe. Né? Então, assim, eu fiquei 2 anos e meio sem poder trabalhar, sem sair de casa, sem rede de apoio, sendo só mãe de 2 bebês e, assim, fui muito resiliente, né? Nesse período eu precisei muito de Deus na minha vida, porque quando eu penso lá atrás, nesses 2 anos e meio, eu não sei como eu consegui
passar por tudo isso que eu passei sozinha. Vivi uma escassez, não tenho vergonha de falar. Foi uma escassez muito grande financeira. E eu não podia trabalhar, eu já tinha fechado a minha empresa no início da pandemia. Então, eu fui mãe. E aí foi quando Deus começou a colocar no meu caminho algumas empresas que vendiam online. E eu já comecei a usar a minha técnica dessa transformação, né, desse trabalho corporativo, na parte online de algumas empresas, de reestruturar. E foi quando eu realmente tive uma pessoa muito querida, o Cris, que ele foi o canal, né, que me trouxe esse start de mentoria. Ele trabalhou para mim fazendo alguns tráficos pagos. E aí, um dia eu falei para ele, eu criei alguns e-books, eu comecei a fazer algumas trajetórias pra gente ir pro digital. Aí ele falou, Marcela, a sua carreira de vida toda foi construída para você se tornar mentora. E tudo que você sabe dentro desses 20 anos, você vai transformar empresárias que precisam startar do ponto A ao ponto B rapidamente o seu negócio. E é o que eu faço. Do ponto A ao ponto B, em 3 meses, eu faço o seu negócio crescer rapidamente. E aí foi, assim, grandioso porque eu encontrei meu propósito. E eu, assim, me sinto muito honrada, né? Porque quando eu vejo essa transformação nos meus mentorados, eu me sinto honrada. Sim. Por isso que eu sei que é meu propósito. Sim. E eu vou acrescentar, mentoria empresarial é fundamental. Assim. É muito. Quem for empresário que está escutando aí a gente, quem tiver alguma empresa, tem que ter uma terceira pessoa olhando, sabe, aquele olhar mais distante, de fora, aquele olhar de fora. Sim. É fundamental. Eu tenho essa pessoa já há 3 anos comigo também, que mentora a minha carreira. E assim, eu não chegaria onde eu cheguei, onde eu estou hoje, se não fosse essa pessoa. Mas, doutor Jorge, hoje como mentor, eu entendo que a gente pode ter vários mentores. Hoje eu tenho 2 mentores e eu quero ter muito mais mentores, porque cada vez que a gente está perto desses mentores, a gente consegue crescer ainda mais. E eu não digo só financeiramente, não, em todos os aspectos, sabe? Então, sim, assim, quanto mais mentores, é porque às vezes a gente fica muito estagnado. Eu tô em uma mentora aqui, tem uma outra aqui. Não! Os mentores, eles vêm para isso, para fazer essa transformação, para agregar. Porque a sua mentora, que hoje está por trás do seu negócio, talvez não tenha o mesmo insight que eu. Por quê? Porque eu tô fazendo formação de mentores em Alphaville, tô fazendo network lá, venho com aquele conceito que é muito aquecido, eu sou do ecossistema do Pablo Marçal. Então, assim, é muito envolvimento e muita grandiosidade, sabe? De técnicas avançadas. Sim. Então, é sobre isso. Às vezes, a gente não pausar e cada vez mais crescer, né? Porque, assim, você já me falou tanta coisa, a minha mente já pensou em vários negócios para você, já olhei a sua rede e, realmente, se você for por um caminho ali que você vai conseguir falar mais claramente sobre essa oferta, você só vai aí prosperar e frutificar outras mulheres. Frutificar, gostei. Não só isso, frutificar outras mulheres. Frutifica outras mulheres. Isso é importante. É porque não é só sobre crescer rápido, né? Crescer com sustentação. Sim, exatamente. Mas desculpa, Amanda, mas a questão da mentoria que a Marcela colocou, realmente ela agrega muito no desenvolvimento. Porque quando eu entrei na mentoria da Marcela, eu estava na mentoria do Paulinho, do PH, e eu conheci a Marcela, eu falei, mas tá faltando um negócio aqui pra mim, né? Porque não é só vender, né? Ninguém me conhecia. Eu vendia, tinha muita técnica, sabia muito, mas eu não estava me posicionando, ninguém me via. Então, aí que eu encontrei a Marcela. Não, mas você tem que se posicionar de uma forma melhor, sua rede não tá legal, né? Fazer uma logomarca, e tudo assim dentro a gente vai dos pilares. construindo. Eu continuei com ela, entrei numa outra mentoria para atender o público digital, né, para aprender a alcançar esse público digital. Então, assim, o total eu sou uma Mas eu sinto muita falta da Lana ainda comigo, porque eu acho que ela tem agora um novo projeto, e esse novo projeto ela vai precisar realmente se fortificar ali, né, nessa estabilidade de crescimento. E é o que eu falo, ande com pessoas que estão num nível maior do que o nosso, porque a gente só tem a aprender. Ambiência é tudo, né? O Dr. Jorge também, com certeza, sabe, né, da importância de estar em ambientes onde você é o menor da mesa. Sim, onde sempre tem alguém para agregar algo para você, né? Tem aquela velha... Como que é? Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor, né? Exatamente. A ambientação é isso. Assim, se você tá num ambiente de empresário, de pessoas que... E isso é uma coisa... Agora é um relato mais pessoal. Até a vida pessoal acaba mudando, né, cara? Sim. Algumas amizades, mais ou menos, não começam a fazer mais sentido na sua vida. Né? Você começa a conviver com pessoas que, de fato, almejam coisas. Sim. Almejam chegar em outro patamar. Então, isso é muito legal. E você saber que você é o menor ali da mesa... Cara, eu fui num congresso agora... É muito estranho, né? Você saber sobre isso, né?
Quando você se acha que realmente, assim, a gente precisa de mesas novas. Sim. E isso é fundamental para o nosso negócio. E aqui em Niterói eu sinto um pouco de resistência para os empresários desse movimento, desse mover, sabe? Por isso que quando a Amanda chegou, eu falei, Amanda, agora é a hora, vamos levantar multidões. Então, para que eles entendam que é um network e sentar em mesas e conversar sobre negócios é genial para todo mundo, porque ela vende o negócio dela, eu vendo o meu, você vende o seu. E isso daqui em Niterói, às vezes, é um pouco carente. E a gente precisa de mais profundidade, né, Amanda? E você veio com tudo para isso, né? Exato. E eu digo mais porque eu acho que é carente, tá? Porque, assim, a minha clínica, eu atendo em Niterói também, na Miguel de Frias, mas eu tenho uma clínica em Itaboraí. Assim, cara, Itaboraí, o que o Tutu vai fazer em Itaboraí? Mas, assim, eu posso falar assim de boca cheia. A nossa clínica em Itaboraí é uma clínica da ponte pra cá, realmente é uma clínica referência. O que a gente entrega é algo assim a mais comparado às clínicas normais que temos aqui na cidade. Isso é um preconceito, na verdade, que as pessoas têm por ser Niterói, ou até pior, por ser Itaboraí, achar que porque em Itaboraí é menor, é inferior, né? Isso aí é um preconceito. Quando as pessoas de fato conhecem um pouquinho, por isso que a comunicação, como você vai se posicionar nas redes sociais, como que você vai agora se vender, digamos assim, né? E com quem você vai conversar. Então, saber... Por isso que é a importância de uma mentora. De saber te posicionar no mercado. Exatamente. E como você vai se posicionar nesse mercado. Que tipo de conteúdo você tem que produzir. Então, assim, acaba passando barreiras. A gente, por mais que a nossa clínica seja em Itaboraí, atendemos vários pacientes de Icaraí. Vários, essa semana mesmo, né? A própria que eu mencionei, né? Da lá do clube, né? Sim, mora em Icaraí. Mas quando você é um bom profissional, as pessoas te seguem. Exatamente. Já recebemos pacientes de Nova Iguaçu, já recebemos pacientes de Macaé. Exatamente. É sobre isso. Mas migra para outros ambientes também, porque é importante você estar, né? Não, o público quer... seu negócio. Todo mundo sempre quer... como proximidade, né? É normal, o público quer proximidade. Mas se você for muito bom... Quantos cirurgiões aí... Eu acabei de voltar de um congresso de mamoplastia, né? Em Floripa. Quantos cirurgiões... O cara mora em Balneário Camboriú. Opera paciente no mundo inteiro. É isso aí. Paciente que vem da Ásia operar com ele. Entendeu? Então, assim, não tem limite. Quando você entrega resultado, quando você entrega segurança, você entrega valores, não tem barreira geográfica, não tem. E a mídia online tá aí para isso, né? Quando você é bem posicionado, você realmente atrai clientes de qualquer lugar do mundo, né? De qualquer lugar do Brasil. Pode vir aqui e ir para Itaboraí e operar. Sim. Né? Não é um problema. O local não é uma barreira. Não é uma barreira, não é uma barreira. Se você for bom se você for bom no que você faz, você entregar, não, que você fala que tá entregando, você ir de forma segura, sim, cara, ele vai atrás de você. Ele vai, porque você tá entregando muito e outros não estão entregando. E esse movimento de Niterói que você mencionou, é questão de preconceito. Quando você abrir um pouco, se o empresário abrir um pouco a cabeça dele, né, tendo uma boa mentora, né, realmente ele vai passar de nível, ele vai, e assim, quem não fizer, vai ficar para trás. Eu fui a primeira vez para Alphaville em maio, né, eu comecei a minha trajetória como mentora em maio do ano passado. E quando eu fui em maio do ano passado para Alphaville, né, eu realmente senti que estava saindo de uma bolha, que era essa bolha aqui de Niterói que eu sempre convivi. E quando eu voltei, né, já como mentora, eu senti que eu fui a pioneira nesse mercado aqui na cidade. E hoje as pessoas estão tendo um pouco mais de entendimento, os empresários, as empresárias, de que você precisa realmente fazer uma formação de negócios para que você aumente o seu valor percebido. Então, eu não tinha esse entendimento justamente por conta das pessoas acharem que Niterói era a referência de todos os movimentos que aconteciam na cidade. E não é bem assim. Hoje eu vou fazer uma imersão no dia 2 de maio, usando todas as minhas técnicas para desenvolver empresários, né, para poder elevar esse faturamento. Vai ser uma imersão onde eu vou entregar todos os pilares da minha mentoria. E às vezes você sente que empresários não querem ainda viver essa libertação. Porque, assim, se você está sendo convidado, né, para uma imersão grandiosa, onde você vai saber técnicas ali rápidas, de momentâneas, um pequeno insight, uma pequena palavra que eu digo, e a pessoa consegue captar e escrever, ela já usa para o negócio dela. Então, assim, hoje o que eu quero trazer para Niterói é exatamente essa transformação, para que elas entendam que sentar numa mesa de negócios, fazer um jantar, usar funis para dentro do negócio delas, sabe? Fazer esse network, essa movimentação, realmente faz total sentido para que ela cresça. Muito bom. E não tem limite geográfico. E você falou de um curso, né? Eu acabei de voltar de um curso de mamoplastia em Florianópolis. E lá no curso, a gente
trouxe, né? O pessoal trouxe as maiores referências de mamoplastia, de técnicas de mama do Brasil e até do mundo. Teve palestrantes ali internacionais, italianos e espanhóis, né? E o que a gente está entregando hoje na Prestige Clinic é o que há de mais moderno e mastopexia. O legal de ter nesse congresso, claro que a gente está aí sempre para aprender, mas ver o que as referências estão entregando e saber que a gente já está entregando isso. Fala pra gente que a gente está no caminho certo. Isso é muito bom. E hoje eu posso falar de boca cheia, a gente está entregando o que há de mais moderno e mastopexia. Parabéns. Ai, que bom. E falando... Gente, foi pra corte, gente. Desculpa, eu tive que falar pra corte. Eu tinha que puxar esse corte pra mim. Foi mal. Parabéns. Foi mal, gente. Foi mal. Desculpa. Eu também tô pensando falei, aqui, ué. eu sei. Então, por isso eu puxei Pioneira também. como mentora. Falta o teu corte E aí realmente também. a pioneira como mentora aqui na cidade, eu fui uma das Tem que primeiras, contar. sabe? Falando sobre mentoria. Não existia essa fala, né? Essa linguagem. E aí, voltando pro que você falou, o que é um resultado natural de verdade pra você? Então, ótimo você ter comentado sobre isso, né? Porque tá falando sobre mastopexia. Exato. Hoje está ocorrendo uma tendência... Hoje não, na verdade já vem ocorrendo uma tendência. As mulheres cada vez menos querem colocar implantes. Sim. É uma tendência. Implante é a cirurgia... Tanto a colocação de prótese mamária, né? Tanto a mastopexia com prótese quanto a inclusão de prótese, ainda é a cirurgia mais realizada no mundo. E vai continuar sendo por muito tempo, tá? Realmente, para paciente que tem pouco colo mamário e deseja uma maior projeção, a prótese é excelente. Só que hoje nós estamos entregando uma técnica cirúrgica, né? De mastopexia sem prótese com lipoenxertia mamária. O que é lipoenxertia? A gente pega a gordura da paciente de alguma região, do abdômen, do braço, da parte interna da coxa, enfim, de algum local, trabalha essa gordura, decanta a gordura, filtra a gordura fica bem mais pura e a gente vai enxertar essa gordura no músculo peitoral. O músculo peitoral é aquele músculo grandão, que o homem adora malhar supino, aquele músculo grandão. A gente vai fazer enxertia no músculo peitoral e essa enxertia, muita gente pergunta assim, mas essa enxertia vai sair depois, vai sumir? Não, tem estudos sérios falando taxa de integração dessa gordura de 50% a 60%. Ou seja, hoje a gente consegue fazer uma boa lipoenxertia, preencher bastante o colo mamário da paciente e realmente simula bastante. Ali parece que a paciente colocou um implante, só que está sem implante. Já temos hoje uma casuística bem bom de resultados. A gente, inclusive, quer fazer uma publicação científica em relação a isso, até patentear um nome. Tô gostando de saber disso, hein? Até patenteando. Porque a minha grande dúvida é colocar ou não prótese. Porque eu fui na consulta que eu fui, a médica, você não tem necessidade, porque realmente eu fico com aquela pulga atrás da orelha, né? Pensando, será que vai dar alguma rejeição? Sim. E aquela coisa, tenho filho, se eu tiver que entrar no centro cirúrgico novamente, e aí e você tá certa. Trabalho, entendeu? E você tá certa, a prótese é um compromisso, tá? Existem algumas, a gente sabe o grau de contratura, vou explicar rapidamente o que é contratura capsular. Toda a prótese forma uma cápsula em volta, Sim. Normal, toda a prótese. Só que em algum momento, não se sabe isso, os estudos hoje não são o que exatamente comprovadamente pode causar, mas em algum momento essa cápsula em volta do implante pode ficar doente. E ela pode causar deformidade na mama, que a gente chama de contratura capsular. Isso é uma indicação de um procedimento cirúrgico de retirada do implante, tá? Então, prótese, além disso, tem outras coisas. Tem doença do silicone, tem outros pormenores, reações ali menores. Mas é síndrome ásia, né? Enfim, reações ao silicone. É raro, são eventos raros, Sim. Mas podem acontecer. Então, assim, prótese é um compromisso. A gordura, né? Essa técnica que eu mencionei da mastopexia com a lipoenxertia mamária, é sua gordura. Não tem reação, é o seu corpo. E quem tem prótese e quer tirar a prótese e colocar o preenchimento de gordura? Então, a gente Como funciona isso? Isso, então, primeira coisa, a gente tem que ver se o paciente tem gordura suficiente. Entendi. Então, assim, a única contraindicação mais absoluta a esse procedimento é a paciente, de fato, ter um nível de BF, né, body fat, né, um nível de gordura muito pequeno de eu não ter de onde tirar essa gordura. Seria a única contraindicação para realizar esse procedimento. Mas hoje temos uma nova técnica que está chegando ao mercado, a utilização de telas mamárias, né? São telas ali sintéticas, tem telas absorvíveis, telas com tecido de colágeno humano, que eles vão... O tecido que está ali na paciente, Sim. A gente vai fazer um remodelamento com o próprio tecido e a gente vai usar essa tela para fixar esse tecido numa posição mais acima, simulando um implante. É uma técnica muito interessante, é uma coisa muito nova no mercado, né? Assim, foi mencionado nesse congresso, mas assim, no congresso ano que vem vai ter muito resultado em relação a isso. É algo muito novo. A gente já está trazendo para algumas pacientes que de fato queiram fazer o explante,
tem algum tecido mamário ali que a gente consegue ver pelo ultrassom, pela ressonância. Dá para fazer reconstrução com o próprio tecido e a gente utiliza a tela. Então tem sim a opção de fazer em casos de paciente que tem pouca gordura também. Gente, depois de hoje, vou chegar na consulta com ele já desenhado. Aí você só faz. Porque eu já até sei o que eu quero. Muito bom, muito bom. É isso. A YouBiz é isso. O movimento YouBiz é isso, né? A gente compartilha a audiência e saem negócios, saem amizades. Sim. Então, a gente tá vivendo aqui bem o que é o propósito da YouBiz na prática. E aí, agora voltando... Até me perdi, gente. Vamos lá. Lana, por que as pessoas hoje evitam falar sobre seguro? Algumas pessoas pensam que falar de seguro é falar de morte. Eu já tive uma reunião com uma cliente, a Marcela até conhece, e ela falou que no momento dela não era ideal por conta da energia que gerava essa questão de falar de seguro de vida. Como assim? É loucura. Não entendi. Então, como assim? Acham que atrai, né? Então, uma pessoa que é muito ligada a essas questões, né? Não sei nem dizer, né? Mas enfim, que não são tão conscientes em relação ao seguro, acreditam que gera uma energia negativa. Então, muitas pessoas não falam... Entendi. Se eu tô fazendo seguro, eu tô atraindo coisa ruim que possa acontecer comigo. Tem pessoas que pensam assim. Faz o menor sentido. Sim. Mas eu acredito que tem bastante gente que pensa dessa forma. Com certeza. E muitas pessoas pensam que pode custar muito, né? Não sabe que é avaliado, né? De acordo com o bolso, de acordo com a necessidade. Muitas das pessoas acham que é só pra morte, por isso que tem que falar muito que é pra vida também. Exatamente. É uma cultura do brasileiro. Apenas 18% dos brasileiros possuem seguro de vida. Né? E quando eu falo seguro de vida, é o seguro de vida completo. Porque não pensam que aquilo ali é um colchão que está segurando o que você está construindo, né? Ou para você proteger a sua família daquilo que você construiu para eles. Então, as pessoas não têm essa cultura. É cultural o imediatismo no brasileiro. E fora do país, as pessoas já nascem com seguro, né? Fora do país, 98% das pessoas têm seguro de vida. Os 2% que não têm é porque não tem uma condição de fazer. E no país desenvolvido, as pessoas planejam, então são mais, né, culturalmente com um planejamento todo certinho e aí sabem da importância. Quem é o perfil do seu público? Meu perfil é empresários. Assim, o seguro de vida é para todos, né? Uhum. Mas muitas pessoas que são CLT, por exemplo, acreditam que não tem a necessidade do seguro por conta de ter o seguro da empresa. Só não pensam que se ela se afastar por uma doença, ela vai depender do INSS. Que significa isso nunca será suficiente. Uhum. Exatamente. Então, o meu público é para... O seguro de vida é para todos. Mas o público que eu mais atinjo são médicos, advogados e empresários. Que é o médio ticket, né? Porque é o público AB... porque tem uma conscientização, né? E acreditam que podem financeiramente arcar com esse custo. Mas, por exemplo, eu tenho um motorista meu que, inclusive, né, eu até apresentei a Lana, e faz total sentido para um motorista que é um motorista de Uber ter um seguro de vida, porque, assim, ele trabalha, né, com a vida dele. Então, se acontece algum acidente, ele vai poder ficar em casa, né, sendo... Sim, amparado pelo seguro. Então, assim, é porque as pessoas não têm a consciência da oferta. Porque quando elas destravam e entendem isso, elas acabam, sabe... Sim, eles não... conseguindo entender melhor. O meu trabalho é conscientizar a necessidade e mostrar o valor para cada um. Né? É entender a sua necessidade. E qual o seguro, qual o valor mínimo que hoje existe para uma pessoa pagar um seguro de vida? Valor mínimo é muito difícil falar em valores por conta dessa questão. Uhum, mas uma pessoa low ticket ali, a partir de R$100 ela já consegue ter um seguro. Tem cliente que tem R$60. Então, aí tá vendo, né? Tem cliente que tem R$10 mil. Então, depende muito. Tem cliente que paga R$60 mil numa pólice. Mas é para que as pessoas também que não estejam nesse público, né? Que seja um público realmente mais, né... ali o público C, entenda que também ele tem a capacidade de ter um seguro de vida, né? Isso eu posso ter um de R$60 em uma seguradora determinada e posso ter um de 500 em outra. Você pode ter vários. Diversificar, né? Diversificar.
Só puxar uma coisa aqui, ela fala coisas muito interessantes, né, cara? Pô, parabéns, cara. Obrigada. Gostei muito. Obrigada. Você falou de uma coisa, você usou um termo, né? Conscientização da oferta, né? Exatamente. Cara, todo empresário devia saber isso, cara. Exato. Todo empresário devia entender um pouquinho sobre funil de vendas. O que é boca de funil, o que é meio de funil, fundo de funil. Porque conscientização de oferta, a gente tá falando com a boca do funil. Exatamente. O cliente só vai entrar, ele entra pela boca, né? Sim. Então, você tem que explicar exatamente assim, a dor, né? Quem é aquilo ali para você ter a primeira conexão com ele. Isso vai mudar. Tráfego pago, né? Que tipo de campanha, né? A minha empresa de marketing, se não me engano, 70% da campanha vai pra boca de funil, focado em dor, né? Sim. Nível de consciência mais básico. Ele entrou, né? Aí eu acho que 20%, se não me engano, é meio de funil e 10% é fundo de funil. Né, que está mais suscetível a uma venda mais imediata. Sim. Mas o trabalho de conscientização é fundamental. A gente vai fazer em Itaboraí, a gente está programado para junho. Junho é o mês de conscientização. Eu falei muito sobre mama makeover, né, e mamas, cirurgia mamária, mas outra especialização da nossa clínica é o lipedema. Né? Lipedema, não sei se vocês já viram falar, alta, né? Tá muito em alta, né? Ele já vem em alta há um tempinho, né? Por conta da Yasmin Brunet, né? E toda semana você vai clicar na Globo, vai ter alguma ali, uma campanha. Que tá falando que Exatamente. descobriu o lipedema, que não sabia o que Mas sabe por que isso tá acontecendo? Porque epidemiologicamente falando, até 12% da população feminina tem lipedema. É muita mulher, é muita gente. comum, né? Se você andar na rua, você vai ver, cara, tem lipedema. Né? É fácil identificar, né? É porque, na verdade, a gente achava que era uma celulite, né? Exatamente. E hoje em dia a gente sabe a linguagem correta, né? De Sim. falar do... Sim. Fulana é coxuda. É a gordura, né? Vou Como é que explicar. fala? Na própria Yasmin Brunet, né? Porque falam, nossa, mas aquele corpo maravilhoso, a cintura fininha e tal, e o problema dela era lipedema. Sim. Foi onde começaram a pesquisar sobre, né? Sim. Que era um problema. Que é uma questão de desproporção corporal que a gente fala. Exato. Então a Yasmin Brunet, como é que ela era, né? Porque agora ela tratou. Ela magrinha em cima e embaixo uma perna com acúmulo de gordura, ali uma canela, principalmente ela tinha muito na canela, né? Uma canela ali, um tornozelo com um pouquinho mais inchado, uma coisa que era desproporcional. E as fotos dela ali antes, você vê que era só foto da barriga pra cima, né? Então assim, ela trouxe muito à tona do lipedema, ela que de fato estourou a bolha, ela estourou a bolha do lipedema. E aí, todo ano a gente fala sobre lipedema. Nós somos a única clínica da ponte pra cá, né, de Niterói pra cá, que faz o tratamento completo do lipedema, nessa mesma ideia de desinflamação, porque é uma gordura. Isso que eu ia falar. É uma gordura doente, tem múltiplos fatores, fator genético, fator endócrino, a gente sabe que tem desproporção com estrogênio, então após a menopausa, após uma gestação, a paciente costuma piorar o lipedema, mas tem muito fator relacionado à inflamação, que é o principal fator. Sim. Então, os conceitos de desinflamação do lipedema a gente trouxe hoje para todas as nossas cirurgias de contorno corporal. E a gente faz um tratamento completo do lipedema, desde um tratamento clínico, metabólico, até o tratamento cirúrgico. Muito bom. Muito bom. E aí, o que eu tava falando de estourar a bolha? Que em junho é o mês de conscientização do lipedema, é o junho roxo, né? Que tem novembro azul, né? E tudo, né? Outubro rosa. E tem também o junho roxo. Por que roxo? Porque o lipedema dá muito hematoma ali na perna, né? As pessoas ficam cheias de hematomias na perna. E a gente vai fazer em Itaboraí, a gente está em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer de Itaboraí, a gente vai fazer um evento voltado para lipedema, um evento mesmo na praça ali da cidade, né? E vai ser um evento bem bacana, com vários... Pode me convidar. Estamos trazendo vários empresários. Tem mais de 10 empresários confirmados já. Pode me confirmar. Né? Empresas de suplementação. Estarei lá. É importante todas as empresárias, as mulheres estarem juntas, né, caminhando. Eu faço muito esse também network na minha mentoria, né? Eu levo elas para estarem nas ambiências que eu estou frequentando, faço essa união com todas as empresárias, sentar em mesas grandes. Então, assim, eu sempre convido lá no grupo, né, das minhas mentoradas. Vai ter um evento em Cabo Frio, nós vamos para Cabo Frio, conhecer outra ambiência, conhecer outros empresários para levar, né, nosso network, conhecimento e as pessoas também saberem quem nós somos de verdade. E isso, o network é algo, assim, muito pontual na mentoria. Que às vezes as pessoas não têm esse entendimento. E você só vai crescer o seu negócio se as pessoas saberem quem você é. Que é um dos funis, né? Sim. Não só a rede social. Mas o network, você mesmo fala do Clube da Permuta. Sim. Tem outros grupos aqui em Niterói. Mas também a gente sair da nossa cidade, né? Sair e destravar e conhecer outras mentalidades. Eu levo todos para São Paulo. Eu voltei de São Paulo agora sábado.
Com 4 mentoradas minhas. No mês passado, eu levei a Amanda com o marido dela, que assim, foi transbordo, né, Amanda? Sim, foi maravilhoso. Isso faz com que a pessoa destrave sua mentalidade. Sim. Né? Porque ela vai ouvir outras coisas diferentes daquilo que ela está acostumada a ouvir. Então, ela senta em mesas grandes e volta com essa mentalidade de ter mais força, de não procrastinar. Uma das coisas que eu falo também para elas é não procrastinar. Eu sou mãe, até fiz uns stories antes de vir para cá. Eu sou mãe. Cuido de 2 bebês sozinhas, cuido da minha casa, do meu lar, cuido do meu negócio como empresária, cuido das minhas mentoradas. Então, assim, vou no mercado, eu faço tudo porque eu não procrastino. E o Espírito Santo, ele tá vendo que eu estou em ação. O que vai acontecer? Eu vou crescer honrada exponencialmente e vou ser honrada. Então, assim, pessoas às vezes procrastinam aquilo que precisa ser feito. E aí elas não saem do lugar. Elas continuam paralisadas. Eu voltei de São Paulo, olha só, tudo sozinha, tá? Eu nem sei. Às vezes eu até falo, gente, eu acho que eu virei um robô, uma máquina. Mas não é só isso. É porque realmente eu quero alcançar aquilo que eu já tenho de desejo na minha mente, no meu coração. Inclusive, essa questão do network, né? Na primeira reunião do Clube da Permuta, quando eu entrei, tem 5 meses, acho que eu entrei. Quando eles pediram, eles falaram, se apresenta aí. Falei, cara, eu não vou falar o básico, eu sou cirurgião plástico, faço mastopexia, domoplastia, uma makeover, explicar. Cara, a primeira coisa que eu falei assim, gente, assim, eu sou cirurgião plástico, tá? Meu nome é Jorge Campos, sou cirurgião plástico, tenho 34 anos. E, cara, antes de qualquer coisa, o que eu quero entregar é uma boa experiência pro meu paciente. Entender quem tá do outro lado. E aí, depois eu falei, cara, eu espero que esse clube aqui seja muito bom pra gente trocar figurinha entre empresários. Sim. Né? Porque, assim, por mais que o nosso nicho seja diferente, não, nosso nem tanto, né? Mas o nosso nicho seja tão diferente, a gente tem alguma figurinha pra trocar. Alguma coisa de atendimento, alguma coisa de... alguma coisa ali que possa me agregar. E você também, alguma coisa, talvez eu te ensine, alguma coisa que possa agregar. Essa troca de figurinha entre empresários é fundamental para um crescimento, ambientação. Você mencionou. É a ambiência, né? A ambiência te eleva. Exato. E aí, puxando também para a UBIS, a UBIS é exatamente isso, é te colocar nos locais certos, nas mesas certas e conectar sempre negócios, né? Eu acho que todo podcast que é compartilhado é para isso, é para agregar conhecimento e, nossa, quantos insights nós tiramos aqui, cada um no seu negócio. Exatamente. E foi um podcast que eu fiquei um pouco mais quieta, então, ou seja, até eu tô recebendo muito aqui também, né? Você nunca ficou tão quieta assim no podcast. Eu falo pra caramba, ela também fala pra caramba. Né? Muito bom, mas aqui, nós, todos vocês três, vocês atendem praticamente ali o mesmo público. Pessoas que estão crescendo, construindo, conquistando, construindo patrimônio. Sim. E aí, agora uma pergunta pros três. O que esse público ainda não entendeu no seu negócio? Deixa ela começar. Eu? Ai, Marcela, meu Deus. vai. Eu acho que, na verdade, as pessoas que me seguem estão um pouco recolhidas, né? Para poderem destravar a sua mentalidade e o medo de investir naquilo que vai te trazer retorno. Eu tenho muita dificuldade com algumas reuniões que eu faço, né? E quando eu cito valores e quando eu mostro sobre o meu negócio, as pessoas criam essa resistência. Mas por que criam essa resistência? Porque elas não entendem que um investimento vai fazer você ganhar muito mais do que aquilo que você investiu. E num tempo muito rápido. Então, a minha hoje grande, né, oferta é mostrar para essas pessoas, né? Meus funis estão sendo... reestruturados para eu mostrar para essas pessoas, esses empresários, profissionais liberais, líderes, que quando você investe no seu sucesso, você não vai regredir, você vai alavancar. Por isso que hoje eu também invisto em grandes mentores high ticket, justamente porque eu não tenho medo. E se eu estou no movimento que eu tenho na minha vida pessoal e empresarial, é porque eu nunca tive medo de arriscar. Porque o não a gente já tem. E foi aquilo que eu falei, quando a gente está em ação, não procrastina. Tem uma viagem para fazer, tem um negócio para servir, tem uma captação de conteúdo para ser realizada e postada, uma imersão para ser feita, com data marcada e hora. E eu nunca procrastinei. E por isso que o sucesso, ele nos alcança. Então, quem, né, está ouvindo aqui agora, né, os empresários, profissionais liberais, vou repetir de novo, todo mundo que é líder e que queira desejar alcançar o seu sucesso profissional e aumentar o seu faturamento, você precisa perder o medo de investir. Senão você vai continuar paralisado onde você está. Nossa, se esse corte não gerar 10 mil views, olha, você também precisa falar essas coisas, você dá uma travada, tá? E você, Laona, fala um pouquinho. Então, como eu falei antes, o meu trabalho é conscientizar as pessoas da necessidade do seguro para proteger a construção
da sua profissão e do patrimônio, né? Da realização de sonhos. Então, é aquilo, você tem que agregar na vida do seu cliente o que você pensa em agregar na sua. Então, eu me coloco muito no lugar, principalmente das mulheres, né? Sendo o pilar, eu tenho eu e meu esposo, nós somos os pilares, e se um deles quebrar, a casa fica torta. Então, a esposa, às vezes, não pensa que, mas meu marido me, né, provê, então eu tenho conscientizado muito mais mulheres, né, por conta dela também ser um pilar financeiro dentro da casa dela, ela sustentar aquilo. E eu me coloco no lugar, de repente, acontecer uma doença, né? Hoje em dia, o nível de câncer de mama é muito mais alto do que a perda mesmo da esposa ou do marido. Então, eu preciso conscientizar muitas mulheres e, com certeza, homens também, para que as suas famílias fiquem amparadas. E esse é o meu trabalho. Ai, muito bom. Muito bom. Calma aí, você tem que repetir a pergunta. Deixa eu só mencionar uma coisa aqui rapidinho. Não sei se vai no ar, não. Mas assim, você mencionou uma leve... Uma dor não, assim, uma possível objeção, né? Objeção. Ao cliente. Assim, é algo que funciona muito pra mim, né? E também a empresa de marketing que a gente também funciona muito. Graças, assim, ao trabalho que eles vêm fazendo comigo, a minha empresa de marketing já conseguiu 6 clientes. Sem indicação. Case. Prova social, né? Eu faço muito. Não, assim, imagino que você deve fazer. Sim. Mas assim, hoje, assim, na minha área, o que mais capta, né, o paciente é o storytelling. É a história. Exatamente. Quem é aquele paciente, a história daquela paciente. Porque em algum momento, quem tá assistindo aquela pessoa que talvez tenha aquele corpo, aquela história, mãe, 40 anos, 2 filhos, não sei o quê, ela vai simpatizar com quem aquela pessoa e falar assim, cara, meu corpo parece com essa da pessoa, tenho 40 anos, também tenho filho, igual como o doutor falou aí no vídeo. Cara, meu corpo parece com ela. E ficou assim. Cara, então pode ser que o meu também fique assim. Você consegue algumas pacientes para você poder usar lá, para poder fazer essa oferta, assim, de falar do antes e do depois, entendeu? Então, o que acontece? Porque é difícil na sua área, né? Então, a gente Dá depoimentos, né? Não, então, a gente segue o máximo... Porque mudou a diretriz do CFM sobre essa parte ética, mudou nos últimos anos, né? Mas hoje a gente consegue prova social bem forte. Porque sabe o que acontece? A real, assim, a maioria delas. Claro que tem umas que são mais reservadas, inclusive tem cirurgias que eu nem posto. Exatamente. Não posto nada, porque elas pedem e a gente super respeita, né? Mas assim, a gente tem termo de consentimento pra isso. A verdade é que a maioria tá tão feliz no pós, tão feliz. Que quer mostrar, né? Elas querem mostrar. Cara, teve umas... Eu tenho que contar essa história. Desculpa, eu nem sei se a gente tá passando o tempo. Conta. Cara, Passando o tempo já, Amanda? Já, mas dá pra gente finalizar. Já passou? Ai, meu Deus. Não. calma aí, eu tenho que contar só essa. Tem só essa, juro. Então, era uma senhora, 52 anos, ela fez uma makeover com a gente, né? E ela foi numa revisão de pós-operatório, era a última revisão de fisioterapia, né? De drenagem linfática, né? Que elas fazem lá na clínica mesmo, lá em Itaboraí. Aí, a gente tava com uma paciente de primeira vez. Cara, ela tava transbordando tanta energia. Essa que foi para tanta energia. Cara, eu tô ótima, tô maravilhosa. A postura, sabe aquela coisa... Cara, que ela falou assim, doutor, chama aquela sua paciente lá pra ela ver. Cara, ela chama... Tipo assim, ela quer mostrar pra Deus e o mundo o resultado dela. Então, a energia é tão positiva, muda tanta energia, cara, que assim... Eu tenho 2 provas sociais aqui na mesa. É verdade. E a Amanda aqui. Elas fazem questão de falar. Elas fazem questão. Por isso, né? Aleluia. Sobre. As minhas também fazem questão. Elas realmente me dão muito valor e honram muito o meu trabalho, porque eu também honro muito elas. Eu acho que a palavra honrar aqui é muito genuína, né? Então, quando a gente honra, a gente é honrado. Isso faz total diferença. No meu caso, pagamento de benefício, né? Onde é o storyteller, né? Então, assim, muitos médicos, assim como você, como conversei com você anteriormente, têm essa consciência por conta da atividade, né? Precisa das mãos, cirurgiões, dermatologistas. E aí eu tenho casos, né, que acabam sendo storyteller de pagamento de benefício. Exatamente. Desculpa, só pra finalizar, sua pergunta foi qual é? Aquela pergunta lá, que você fez pra cada uma delas. Deixa eu ver. Atingiu, Qual né? é a maior dor? Falar sobre o seu trabalho, né? Sobre a sua profissão. Hoje, o que o teu público ainda não entendeu? Isso.
O que o meu público ainda não entendeu? Nós tentamos ser o máximo, tentar gerar conscientização possível no nosso Instagram. Então, aonde que a gente tem que ir é nas objeções. Né? Então, quais são as principais objeções em cirurgia plástica? Por exemplo, medo de morrer. Muito normal. Primeira coisa que eu falei. Primeira coisa. Cara, nosso principal público são mamães. São mães, né? Tem filhos e tudo mais. Medo de morrer. Então, por isso que minha consulta dura 1h30. Eu tenho que explicar tudo de segurança. Por exemplo, uma coisa, eu falei muito sobre desinflamação, né? A importância de desinflamar para reduzir taxa de complicações. Mas, por exemplo, e já vou puxando para outra objeção, medo da anestesia. O anestesista da minha equipe é meu irmão. Né? Dr. Lucas Campos, não é porque é meu irmão não, tá? Fez anestesia no UFRJ, no hospital universitário, vem um excelente profissional, os pacientes adoram. Então, eu passo para paciente o seguinte, cara, você tá lidando com uma clínica de família. Isso é muito bom. Não é só a minha esposa que é a dermatologista da equipe. O meu irmão é meu anestesista. Então, ela já começa assim, cara, segura. O doutor falou muito de segurança, o anestesista... Cara, olha quanta coisa ele tá falando. O pós-operatório. Cara, vai dormir no dia do hospital lá, na internação, vai dormir uma enfermeira da minha equipe com ela. Olha como isso muda completamente o jogo. Olha o cuidado do doutor. Eu acho que família, quando a gente coloca, né, em primeira instância ali, a gente faz total diferença para poder mostrar segurança, né? Tanto no seu trabalho como em todos os nossos trabalhos. Nós somos pessoas de família aqui que honra nossos filhos, né? Quem tem marido, mas nosso lar, e isso aí atrai muito realmente essa consistência da verdade, né? Sim. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tenta trabalhar ali no Instagram, né? Tenta comunicar cada uma das objeções. Medo de morrer, medo da anestesia, medo da cicatriz. A gente mostra as cicatrizes. Vários vídeos nossos mostrando como é que fica a cicatriz. Como que a gente faz para amenizar essa cicatriz. Mas eu tenho cicatriz hipertrófica, enfim, é uma condição lá. Tem o queloide. A gente vai usar uma fita de silicone no pós. Então, a gente tenta mostrar as cicatrizes para mostrar que não é nada de um bicho de 7 cabeças. A gente já usa técnicas com cicatrizes reduzidas, né? Então, assim... Mastopexia, por exemplo. As pessoas com pavor daquela cicatriz vai até o meio da mão e vai até as costas. Não, o diferencial do Dr. Jorge, que ele usa técnica short scar, que é uma cicatriz mais reduzida, que a cicatriz não vai até o meio da mama e não vai até a lateral. Então eu deixo o decote livre de cicatriz. Então eu vou quebrando as objeções. Cicatriz, anestesia, medo de morrer. E a gente vai quebrando o que pode acontecer. Vou sentir dor no pós? Eu tenho vários vídeos de prova social. Pacientes que fizeram mama makeover, falando, cara, tá tudo bem comigo. No dia seguinte, eu ali na alta, eu pego o familiar gravando. Sabe, grava aí pra mim isso aí. Gravando e assim, o paciente tá de boa. Dia seguinte, será que ela vai ficar mais reclusa? Não, é porque eu desinflamo tanto o corpo dela antes da cirurgia que ela fica muito bem no pós-operatório. A maioria das minhas pacientes não sentem dor no pós-operatório. Bom, não posso falar 100%, até porque cada corpo é uma individualidade, mas como a gente faz esse tratamento tão rigoroso de desinflamar o corpo no pré-operatório, esse tratamento é tão importante, metabólico, que o pós-operatório é muito mais tranquilo. Recuperação também é outra objeção. Quanto tempo eu volto a trabalhar? Então, a gente já trabalha com protocolos de reabilitação precoce. Então, resumindo, a gente tenta trabalhar sempre as objeções para conscientizar melhor quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente. Muito bom, gente. Eu queria... Infelizmente, vamos... Se deixasse, nós ficaríamos aqui, né? O resto... Eu falo muito. Eu queria só falar aquele adendo ao Amandiane. Não, vou finalizar. E aí, eu queria que cada um aqui deixasse um recado, né? Falando um pouquinho ali dos projetos futuros. Conta um pouquinho, Marcela, o que você tem planejado aí. Na verdade, eu quero estar ali prosperando cada vez mais, né? Empresários, profissionais liberais, líderes, a crescerem seu negócio, a destravarem esse medo de investir, a crescerem muito mais, a frutificarem outras pessoas, porque às vezes não é sobre mim, às vezes é sobre o doutor que precisa frutificar os pacientes, a Amanda frutificar. Então, todos nós temos uma missão aqui diferente aqui, né, na Terra. Sim. E a gente tem que ter esse entendimento que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. E que se nós somos usadas para poder ensinar, né, a gente faça isso com qualidade, né? E faça isso com amor e colocando sempre Deus à frente de tudo, né? E aqui em primeira mão agora, né? Vou falar para vocês, a Amanda, algumas pessoas mais próximas de mim sabem, né? Eu recebi um chamado muito grande que não foi eu que procurei, não foi eu que fui atrás, eu sinto que foi através de Deus mesmo, mas ainda eu tô me
né, conectando para saber se realmente eu vou seguir esse caminho, que foi um chamado para eu vir como deputada federal, né? Então, assim, eu entrei como pré-candidata a deputada federal aqui de Niterói, e eu tô, assim, querendo realmente ter mais esse entendimento, porque eu sinto que é o Espírito Santo fazendo com que eu carregue multidões, né? Hoje eu já sirvo famílias, já sirvo empresários, e agora eu vou servir muito mais, né, as pessoas, né? Sendo voz, sendo mulher, sendo autoridade, nós precisamos de pessoas assim na política, né, que tenha essa estabilidade e essa referência forte, né? Isso. Em primeira mão. Muito interessante isso, porque assim, o empresário, ele precisa ter uma voz tendo a câmera. Sim. Né? Exatamente. Então, assim, realmente, parabéns aí. Obrigada. Né? Sua base de valores vem bem forte. Vem. E esse ramo, não sei qual é a porcentagem da população de empresários, né? Mas deve ser, se você pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você consegue. Mas não é só empresarial, é também servir famílias. A gente está numa geração onde a gente precisa de uma voz ativa, de uma voz diferenciada de tudo aquilo que a gente já viveu lá atrás. Sim. Então, as oportunidades, elas estão para aí, e eu sinto como um chamado justamente por isso, porque eu não fui procurar, né? Esse chamado veio de Deus para mim. E é uma responsabilidade muito grande também, né? Tá de frente, me colocando para a população, mas eu sinto que agora é a hora realmente de fazer a diferença na nossa política. Ai, muito bom, muito bom. Legal. E você, Lana, quais são os seus planos? Você tá com uma nova jornada agora também, né? Adendo. Não vou deixar de ser mentora, tá? Porque a minha mentoria é só uma pausa, se isso realmente for concretizado. Mas eu continuo como mentora, levantando todos os empresários aí, esses faturamentos, tá? Muito bom. O meu novo projeto hoje é que eu sou consultora exclusiva de uma seguradora americana, se chama MetLife. Eles trouxeram o escritório para Niterói e eu faço parte da equipe deles hoje, né? E vou atender agora os meus clientes de uma forma mais especializada, com um seguro mais completo. E a minha intenção é oferecer o melhor sempre para o cliente. Muito bom, doutor Jorge. Então, projetos, né? Na verdade, o projeto já está acontecendo, né? A gente está expandindo a Prestige Clinic, né? Lá mesmo em Itaboraí. A gente tem 2 salas lá. A nossa clínica tem mais ou menos 70 metros quadrados, 73 metros quadrados. A gente está pegando a sala do lado. E é algo que já demanda da gente. O paciente, né, mais inflamado vai se beneficiar muito. Nós estamos pegando a sala do lado, uma sala de 30 metros quadrados, para fazer injetáveis. Né? É aquele conceito novamente da medicina integrativa, né? Muitos pacientes, né, muito inflamados, eles também têm um problema de disbiose intestinal, eles têm um problema de absorção de nutrientes pelo intestino, pela flora intestinal. A gente já faz esse tratamento com esses suplementos da empresa farmacêutica Vitafor, né? A gente já trata de disbiose intestinal com uma flora específica, só que pacientes chegam pra gente muito inflamados, principalmente lipedema, eles precisam de um a mais. E esse a mais tem que ser com injetáveis, né? Que tem um efeito muito mais rápido, uma desinflamação muito mais rápida e precisam disso, né? Então, a gente identificou essa carência e a gente já está tomando providência. A gente está adquirindo a sala já do lado, né? Já estamos no processo agora no momento de escritura, enfim, aquele papelada toda. E até o final desse ano, se Deus quiser, vamos já estar poltrona, vamos botar lá a enfermeira para ficar com os pacientes e fazer os injetáveis. Então, esse é o passo que está acontecendo. Você patenteou esse nome. O seu nome dessa... Mommy Makeover. Não. Já existe no mercado já tem um tempo. Não é algo novo. Entendi. O Mommy Makeover é só um conceito, tá? É só um conceito que é uma cirurgia combinada, tá? Não, é só um conceito. E o conceito de medicina integrativa, também não inventei nada, tá? É a doutora Cíntia Rios, é uma de Goiânia, né? Muito famosa. É ela que trouxe principalmente o conceito. Tem outros doutores também, tá? Outros cirurgiões plásticos. Mas ela que trouxe bem fundamentado o conceito de cirurgia plástica funcional. Né? A gente só vai operar no melhor momento aquela paciente. Muito bom. Trazendo segurança. Muito bom, gente. Vou precisar finalizar, infelizmente, mas é isso que a UBIS faz. Ela conecta empresários que querem mais do que crescer, né? Querem sustentar, expandir e dominar espaços. E foi o que foi feito aqui. Vocês dominaram total o espaço, tanto que ficaríamos aqui horas. Eu queria muito agradecer, Marcela, Lana e Dr. Jorge. Foi incrível ter vocês aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. E se você teve algum insight, se você quer saber um pouco mais sobre cirurgia plástica, sobre como crescer o seu negócio, como se proteger, sigam as redes sociais das pessoas que aqui estão hoje.
E muito obrigada. Se você tirou algum insight também, compartilhe esse vídeo com a sua audiência. E muito obrigada.